De Deus, a paz para vocês. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal ou mesmo compartilhar, tá? Em nome de Jesus, de se inscrever para que Deus possa abençoar e guardar e proteger as nossas vidas e abençoar também sua família. Hoje eu vou trazer uma mensagem ao seu coração que fica aqui no livro de Hebreus 11, capítulo 1, que Deus diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos nela, com a convicção das coisas que não vemos, mas pela fé as pessoas do tempo passado obteve aprovação. Então, se nós analisar bem a palavra de Deus, Deus ele fala da fé, ele fala da convicção, ele fala da realidade, daquilo que se espera, mas também daquilo que não se vê. Será que eu preciso ver para poder eu crer naquilo que existe na minha vida? Eu tenho que ver para poder eu receber? A Bíblia diz que para a gente crer, não necessita a gente ver, basta a gente usar a nossa fé. Então, através de nós usarmos a nossa fé e confiar no Senhor dos Exércitos em nossas vidas, o Senhor vai agir dentro do nosso coração. Então, para Deus trabalhar dentro de nós necessitamos do Pai. E quando ele diz assim, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim que vos que vê e originou-se aquilo que não vê. Então, se você observar a palavra de Deus, você vai analisar e observar que a fé e o mundo foi feito através da palavra de Deus, através do Senhor dos Exércitos. Então, o universo ele foi formado através da fé, através do nosso Senhor. Esta terra que nós estamos, ela era vazia. Ela não tinha nada nessa terra. E o Senhor separou tudo, água, mar, e fez os seres humanos, que somos nós, neste mundo. Porém, se nós analisarmos bem a palavra de Deus e voltarmos lá no livro do começo do mundo, o livro de Gênesis, nós vamos saber que quando Jesus ele fez esse mundo, ele fez primeiro um jardim. E no meio desse jardim, ele fez o quê? Um homem. Depois ele viu que o homem estava só, ele fez a sua auxiliadora. Então, para nós analisar bem a palavra de Deus, nós vamos observar que no começo do mundo o homem cometeu seus erros. Mas o nosso Deus, por ser um homem tão bom e maravilhoso, ele perdoou o homem. Mas hoje continua o homem cometendo erros e às vezes não se arrepende dele. Então, para Deus abençoar a nossa vida, nós necessitamos olhar para dentro de nós e vermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer dentro de nós. Então, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Para quê? Para que a nossa vida vá bem. Então, para a nossa vida ir bem, nós temos que usar a nossa fé. Você pode olhar para aquele lugar que é impossível. É impossível para o homem, mas jamais é impossível para Deus. Você vê uma pessoa enferma, o médico desengana ela. Mas se você usar a sua fé, aquela pessoa não pode ser curada? Ela pode. Ela pode ser restaurada de todo o mal que houver sobre o seu corpo. Então, como a Bíblia diz, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de que Caim e mostrou que era um homem justo a Deus e aprovou a sua oferta. E, embora muitos ainda estejam mortos, ainda fala por meio do seu exemplo. Então, se você analisar bem, Abel ele foi um homem de muita fé. E ele fez um sacrifício com o Senhor. Quando a gente fala em sacrifício, nós vamos olhar só para o passado? Hoje nós podemos fazer o nosso sacrifício estando na casa de Deus, fazendo propósito com Deus, orando a Ele e buscando a Ele. Quando Ele diz para que nós saímos da nossa casa e vamos nos congregar, é que Ele quer que nós procuramos a casa dEle para adorar Ele. Então é isso que Ele quer ensinar para mim e para você, que nós devemos usar a nossa fé. A fé, ela move montanha. A fé faz tudo acontecer na nossa vida. A fé, ela nos restaura. Se você for observar bem aqui, pela fé, Enoque foi levado para quê? Para o céu sem ver a morte. E ele E ele desapareceu porque Deus levou para junto de si. Antes levou a ele e era conhecido por grande és o seu Deus. Então, se você analisar bem o que Deus ele quer dizer da palavra dele, ele quer dizer que Enoque, a fé de Enoque foi tão grande que Enoque ele não viu a morte. Enoque foi levado para a glória. Louvado seja Deus. E Enoque não sentiu a morte sobre a sua vida, por ser Enoque um homem de fé, um homem de oração, um homem de adorar, um homem de buscar. Então Deus não deixou Enoque provar a morte.
e ele foi levado, foi transladado para que não visse a morte pelo tamanho da sua fé. Então, se hoje nós estamos neste mundo e nós usarmos a nossa fé, o nosso Deus ele vai agir dentro de nós. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, mas nós somos filhos do Rei. Então vamos dentro de nós buscarmos ao Senhor pela fé. Noé construiu um grande barco, uma embarcação, que é a arca, para a salvação das famílias do dilúvio. E ele obedeceu a Deus devido ao respeito das coisas que nenhum havia acontecido pela fé. Então, pela fé, concedeu-lhe o rosto e o mundo, e recebeu a justiça que vem por meio da sua fé. Então, se você observar bem, Deus está falando de Noé. Noé foi um homem de fé. Ele escutou a voz de Deus. Ele obedeceu o seu Deus. Para que na sua vida vá tudo bem. Então, quando ele obedeceu a Deus, ele escreveu, a Bíblia diz, uma grande embarcação. Que é o quê? Ele fez uma arca. Para colocar a família que seria salva. Então, Noé falou do seu Deus. Mas muitas pessoas duvidou do seu Deus. E hoje, no mundo que nós estamos, faz-se a mesma coisa. Por quê? Porque muitas pessoas, você leva a palavra de Deus e eles duvidam do Senhor. Eles não acreditam que Jesus vai voltar. Eles falam que, Jesus, há tempos que eu conheço isso, que eu escuto isso. E eu escuto isso desde quando eu nasci. Jesus nunca veio, nem agora que ele vai vir. E a Bíblia diz o quê? Que está chegando o fim. Então, se você analisar bem, tudo está se confirmando e tudo está acontecendo. Então, nós temos que aprender que no mundo que a gente está hoje, nós necessitamos abraçar o Senhor. Nós temos que crer no Senhor vivo. Eu sei que cada pessoa tem suas escolhas, tem suas crenças, tem seus deuses. Eu sirvo o Deus dos exércitos. E você? Qual o Deus que você serve? Então, nós temos que agradar a Deus. Você crê que essa palavra que está sendo falada hoje, ela está chegando dentro de você? Você precisa de Deus dentro da tua vida? Você necessita que a tua família seja salva? Então começa de verdade a buscar o Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que a salvação é individual. Eu não posso salvar você, eu não posso salvar o meu filho, nem posso salvar minha família. Mas eu posso orar por eles, para que eles possam encontrar paz e que eles possam também se converter. Então é isso que Deus quer que nós fazemos. Que nós fazemos a nossa parte. E a Bíblia faça a tua parte, que eu te ajudarei. Então adore o Senhor. Eu espero que vocês venham crer nessa mensagem que está sendo falada, tá, meu povo? Não esqueça de se inscrever ou mesmo comentar e compartilhar com todos. Fica na paz e até mais se Deus quiser. Amém.